Shine Carry Vanity, sejam muito bem-vindos aí à nossa transmissão de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é recorrente, às vezes as pessoas acabam misturando algumas coisas. A gente está aqui justamente para, digamos, tirar um pouco dessa confusão que fica no ar, principalmente a respeito das nossas origens. Enquanto isso, claro, eu vou verificar como é que está. Porque às vezes dá algum problema ou outro, vocês podem deixar aqui nos comentários também, né, no chat, para quem está ao vivo já consegue deixar nos comentários como está o áudio e também como é que está aí a imagem. Então daqui a pouco a gente já começa a nossa transmissão. Só um minuto. Vou verificar aqui. Bom, acredito que esteja ok, né? Qualquer coisa a gente consegue se comunicar ali. Muito bem, antes disso aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Já te convido, é claro, para fazer parte aqui do clube de membros do Lenguamare. Clube de membros tem um botãozinho aqui no início do canal. Você consegue acessar ali, seja membro, e fazer parte, a receber conteúdo que tem ali exclusivo, entre outros vídeos, músicas, letras, tem documentário também, né? Enfim, Vêneto, sobre história vêneta. É muito bacana e você ajuda, apoia aqui o canal também. Bom, eu vou colocar aqui na tela, vou reduzir um pouco. Esse foi um dos comentários, mas aí fica muito pequeno, né? Eu vou deixar ele um pouco maior e depois a gente reduz ele. Esse foi um dos comentários que eu vi lá em um dos vídeos, enfim, que tinha feito, né? Então, não entendo por que os brasileiros se dizerem enfaticamente eu sou descendente de italiano. Muitas vezes tem sangue de espanhol, português, alemão, polonês, mas só se referem aos italianos. Gosto muito do povo italiano, mas somos todos iguais, irmãos. Tão bons são os italianos quanto os alemães, os espanhóis, portugueses. Para mim, primeiro vem a nacionalidade brasileira, depois a minha ascendência europeia. Bom, obrigado, primeiramente, né? Obrigado, Manuel, tem só o nome dele ali, o primeiro nome, ainda bem, né? Obrigado, Manuel, pelo comentário. Sempre peço que vocês comentem, enfim, deixem a opinião de vocês. Primeira coisa, a gente tem que desfazer um pouco de uma certa confusão que tem aqui. E não é que o Manuel ou outras pessoas façam esse tipo de coisa de propósito, né? Às vezes é uma confusão natural que a gente precisa pensar um pouco, né? Ele diz aqui, não entendo por que os brasileiros se dizem enfaticamente eu sou descendente de italiano. Em primeiro lugar, não haveria problema, não há problema em fazer isso, tá? Muitas vezes tem sangue espanhol, português, alemão, polonês. Também não há nenhum problema você se considerar apenas uma coisa, sendo que você tem outras origens. Afinal, você acaba também fazendo isso quando diz eu sou brasileiro, né? O brasileiro é o acúmulo de várias outras origens e ninguém lhe critica, por exemplo, porque você está dizendo que é brasileiro. Como é brasileiro se você tem outras origens por trás? Então você não poderia se dizer nem isso. Basicamente seria o mesmo raciocínio, só que aplicado de outra forma. Aí diz aqui, mas só se refere aos italianos. Gosto muito do povo italiano, né? Daí ele faz um disclaimer ali, enfim, para falar que não é discurso de ódio nem nada, não é que ele está criticando, é óbvio. Eu acredito no Manuel, não é isso, né? Eu gosto muito do povo italiano, mas somos todos iguais, irmãos. Tão bons são italianos quanto os alemães, espanhóis, portugueses. Enfim, então Manuel e outras pessoas, a gente precisa tirar um pouco essa ideia. Se a pessoa está falando que ela é algo, então automaticamente ela está desprezando as outras pessoas. Tem que tirar um pouco essa ideia da cabeça, sabe? Não é isso que está acontecendo. Se a pessoa diz que é algo, é porque ela se identifica com aquilo, né? E não necessariamente porque ela quer o mal dos outros, porque ela quer pisar nos outros. Então só vamos ter cuidado nisso, não é, tá? Então a pessoa diz, eu sou, sei lá, italiano, sou descendente de italianos, eu me vejo, né, como aqui, pessoal, eu sei, eu não estou falando sobre essa identidade vazia, estereotipada do italiano que o Estado italiano vendeu, que o turismo vende, que o comércio vende. Falando italiano no sentido geral, aquele que vem da Península Italiana, porque, enfim, a gente fala sobre os Vênetos aqui, mas quando a gente, então, olha no sentido geográfico, para descomplicar as coisas, a gente pode também chamar ali italianos naquele sentido geográfico, peninsular. A gente sabe que existem vários povos ali dentro da península. Então não há nada de errado a pessoa dizer que é uma coisa, mesmo que ela tenha outras origens, se ela nasceu no ambiente familiar, onde predominou aquela cultura ali, naturalmente nós somos humanos, naturalmente a gente vai se enxergar, né, na nossa tradição histórica, na nossa tradição familiar, que é o quê? É aquilo que ficou em evidência na nossa criação, né? Então, a pessoa ali, o pai
era, por exemplo, vamos trabalhar apenas com duas origens, né? Então, o pai era descendente de gregos, ou era grego, enfim, só descendente de gregos, a mãe de poloneses. Só que ali, nessa história toda, a mãe não dava muita importância para essas coisas ali, e o pai dava bastante importância, ele continuava falando grego com o filho, mostrava isso, mostrava aquilo e tal, e muitas vezes o filho até nasceu com a cara da mãe, nasceu com cara de polonês, né? Loirinho, com aquela cara ali de polonês, olho claro. Porém, até vamos diminuir um pouco aqui, né? Porém, ele não se enxerga polonês, por quê? Porque toda a influência cultural dele, histórica, foi muito reforçada pela parte do pai, que era grega. Né? Vamos supor ali o pai grego, o grego atual. Como é que é o grego de hoje em dia? Geralmente predomina o que? Aquele perfil mais mediterrâneo, né? Então, a pessoa com cabelo escuro, né? Pode ser um cabelo marrom, cabelo preto, olho, não é regra que todo grego tenha olho escuro, marrom, nem nada, mas vamos supor, né? Vamos supor que, então, esse pai tem o cabelo mais escuro, tem o olho mais escuro e tal, uma pele mais oliva, e o filho, assim, digamos, a priori, ele puxou quase tudo para a mãe. É muito comum, né, que homens puxem a sua fisionomia um pouco mais para a mãe e meninas, não é regra, mas é muito comum a gente ver, e meninas mais para o pai. Então vamos supor, ele está nessa família ali construída pela mãe, que é polonesa, pelo pai, que é grego, e só que, por mais que ele seja, ali pelo fenótipo dele e tudo, ele seja a cara da mãe, ele vai para a Polônia e ninguém vai achar ele estranho lá, né? E ele vai para a Grécia, as pessoas vão falar, esse cara aí é alemão, ou o cara lá da Polônia, né? Por mais que seja isso, ele se identifica com os gregos. Ele vai falar, olha só, vamos falar, botar um nome para ele ali, colocar o nome de Mateus. Mateus, o que tu é? Ah, tá, eu sou brasileiro. Tá, não, beleza, mas tu se identifica com o que a tua origem? Minha mãe, ele falaria o seguinte, a minha mãe é polonesa, né, ou descendente de poloneses, o meu pai de gregos, mas eu me vejo como grego. E olha, isso aqui é algo que eu já vi ao decorrer desses anos, bastante, né, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, um lado da família é isso, outro aquilo, mas eu me vejo tal forma. Tá? Então, é só isso. É uma identificação histórica, tá? Uma identificação cultural que a pessoa tem, porque ela recebeu em demasia, ela recebeu influência histórica e cultural daquela parte. Então, é isso que costuma acontecer. Portanto, ela não está automaticamente assumindo a origem e a história da parte grega do pai. Esse cara aqui, ele não está pisando na mãe, né? Ele não está dizendo, eu não gosto de polonês, né? A Polônia para mim é horrível, não somos iguais. Então a gente precisa só parar de fazer essa confusão. Não, o cara recebeu maior influência da parte do pai, ele se vê como o pai, ele se vê um grego, né? De origem grega. E ele não se vê como polonês, apesar do espelho mostrar outra coisa para ele. É loucura, né? Mas é isso. É influência histórica cultural. E óbvio, né? O DNA mostraria também que ele tem parte grego, né? Não é só loucura da cabeça da pessoa. E então, até vou dar uma olhada aqui, ver se ele escreveu mais alguma coisa. Acho que não. Ele diz ali, tão bons são italianos como os alemães, espanhóis. Pessoas são pessoas, né? Enfim, não precisa nem falar isso. Primeiro vem a nacionalidade brasileira. Aí a gente já faz uma outra confusão. Tem que só tentar separar um pouco as coisas. Por quê, Manuel? Nacionalidade é uma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso ser de origem grega, ser de origem, vamos supor, pegar a nossa história ali, ó, o Mateus, que a gente estava falando na história fictícia. Poxa, o Mateus, ele é de origem grega e ele também tem origem polonesa. Mas isso não o faz automaticamente ter nacionalidade polonesa e ter nacionalidade grega, porque nacionalidade é um conceito moderno de nação, Estado, nação, que para você ter essa nacionalidade, você precisa ser registrado naquele país, né? Você precisa
ter uma cidadania daquele país. Isso já é um ato burocrático, documental. São duas coisas completamente diferentes. É por isso que a gente não pode confundir essas coisas. Origem e nacionalidade não tem nada a ver uma com a outra. Pode parecer um absurdo, né, o que eu digo, mas não tem nada a ver uma com a outra, origem e nacionalidade. Muito bem. Hoje, não só aqui na América Latina, nos Estados Unidos, na América do Norte, locais que a gente sabe que são tradicionalmente ali compostos, né, constituídos por vários povos. Hoje a Europa inteira, basicamente, assim, porque você tem movimento migratório ali dentro, de europeus também, né, fugindo um pouco dessa coisa que a gente já sabe que vem pessoas de fora, mas enfim, o movimento migratório de europeus é uma coisa absurda dentro do continente europeu. Então você tem pessoas que muitas vezes começam a faculdade e aí elas se movimentam em direção a outro país para atuar naquela profissão e elas ficam lá, né, acharam um emprego lá, acha namorado, namorada, casa, tem família, filhos e fica lá. Então, é uma mistura que acontece também ali, né? Não é de hoje, enfim, essas coisas aconteceram sempre, né? Vamos ser, assim, extremista nesse ponto. Agora, também isso vai acontecer com pessoas que nascem, por exemplo, eu tenho uma amiga do Vêneto, nasceu em Pádua, ela é paduana, né? E o que é que acontece? Ela começou a estudar, fez a faculdade, completou, acho que alguma na área de veterinária, acho que foi. E, e ela foi fazer um estágio em Portugal, lá, acho que pelo Erasmus, esse tipo de coisa, ali, o estudo que ela fez. E ela arranjou um emprego lá e ficou lá, tá? Até os dias de hoje lá, tá? E ela arranjou um namorado também, depois de um tempo. E depois eles tiveram um filho. E o namorado é português. E ela é vêneta. Tá? Então, o filho vai falar que ele é o quê? Né? Então, ele não pode se definir nem uma coisa nem outra. Provavelmente ele vai acabar assumindo a identidade histórica de um dos lados, porque um dos lados sempre vai influenciar mais. Pode ser o pai, pode ser a mãe, tudo depende de quanto você da sua personalidade, né? Da sua disposição em passar as coisas para frente, do orgulho que você sente. De repente, se o pai é meio assim, por mim não tem, né? Não sou muito apegado nisso. E acontece, não é porque a pessoa é vazia. Muitas vezes isso está ligado à profissão da pessoa também, né? Então, vamos supor aqui, não é regra, tá? Mas é só uma suposição para deixar as coisas um pouco mais fácil. Então, a mãe é ligado a essa parte da educação, ela é de história e tal, não sei, tá? E o pai tá na área lá das exatas, e ele não demonstra muito interesse por essas coisas ali, ele demonstra mais interesse na área dele. Então é natural que, se a mãe gosta, né, desse lado, é natural que ela tenha uma vocação maior para falar sobre isso, porque ela se aprofunda mais nisso. Tá? Enquanto o pai não dá muita atenção para isso, mas ele dá atenção para outras coisas igualmente importantes, né? E vice-versa, isso pode acontecer, né? Num contexto assim, é muito provável que a identidade histórica fique um pouco mais preservada para o lado da mãe, porque é ela que vive falando das coisas que acontecem, vamos supor aqui lá no Vêneto, isso, aquilo, que tem uma identidade mais forte, inclusive muitas vezes uma identidade de autonomismo, de separatismo, que não é tão forte, vamos lá, por exemplo, em Portugal, né? Eu citando agora um exemplo vivo, que são desses meus dois amigos, ela portuguesa, ela vêneta de Pádua, ele português. Ela tem uma identidade separatista, autonomista muito mais forte. Então, a raiz, o orgulho que ela carrega em ser vêneta, né, Sereníssima República de Veneza, é muito mais forte do que o marido dela, que é português, lá de Lisboa, e ele não tem esse sentimento separatista, nem nada, enfim, né? Claro, ele tem o orgulho de ser português, tudo aquilo ali. Ninguém está tirando isso, né? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu só estou dizendo que ela tem esse ímpeto um pouco maior do que ele. Isso acontece em todos os locais, tá? É muito comum. Então é muito provável que lá, acho que é uma menina, a filhinha deles lá vai nascer muitas vezes voltada para tendo uma simpatia maior para o lado da mãe, às vezes, né? E se dizendo vêneta, tá? Mesmo com nacionalidade portuguesa, vejam só.
né? Ela nasceu em Portugal, nacionalidade portuguesa, a mãe é vêneta, só que é a mãe ali que vive falando o tempo inteiro daquilo, né? E provavelmente vai ser a mãe, muitas vezes, que vai cozinhar comidas típicas do Vêneto, não o pai que, né, vai influenciar. Então, tudo isso aqui são suposições, tá? Não é nada via de regra, não estou falando nada, enfim, em suma, né? Então, só para a gente tentar desmistificar toda essa história, que ela é criada nada mais por um construto estatal, né? O Estado, assim, às vezes vende uma ideia nacionalista para a gente tende a cair nisso. Então, origem e nacionalidade, nhanca parente, né? Nem parentes, nem se enxergam um outro. Não nasceram juntos, não sabe o que é. Só para a gente acabar um pouco com esse contexto aí. Certo? E eu acho que seria isso, né? Então ele falou aqui, a minha ascendência é europeia. Tudo bem, a ascendência é europeia porque a pessoa falou que ela tem várias origens aí. Agora a gente precisa vir para um outro contexto que é exatamente isso. Eu já falei um pouco, né, sobre tudo depende da sua influência, do seu conhecimento, da sua fluência histórica, cultural, para saber o que de fato com quem você se identifica, né? Impossível a pessoa se identificar com eu sou europeu. Como assim? Europeu é desde o sul da Europa até o norte da Europa, se a gente quiser incluir todo mundo ali, né? E são características distintas, marcantes, né? São muitas vezes até partindo da fisionomia, a cultura, a língua, tudo, né? A cor, porque não existe assim branco, né? Então você tem várias camadas ali de branco. Então é necessário que a gente veja, mas como, né? Eu sei que eu tenho ascendência europeia por conta dos meus traços, por conta da minha família, mas a origem ela está intrinsecamente ligada a certos povos ali dentro, e o meu reconhecimento histórico-cultural, ele obviamente vai ser focado, ele vai estar mais posicionado para um lado do que para todos. É impossível que nós tenhamos todos os lados, né? As pessoas que têm mais influência. Então, de outras origens, às vezes é impossível que você tenha o mesmo percentual de envolvimento histórico, identitário, cultural em todas aquelas origens ali, tá? Então, a origem, a identidade, assim, a gente sabe, né, que esse conceito de identidade no mundo moderno, ele é um pouco novo. Então, identidade não é matemática. A gente precisa desmistificar essa ideia que a identidade é uma tabela de Excel, como se fosse, onde quem tem 50% de sangue X é obrigado a se identificar como X. Isso não acontece, né, na vida real, não é assim. Então, a gente precisa entender também, isso, basicamente, isso que eu falei para vocês acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, vamos citar um exemplo lá dos Irish Americans, né, nos Estados Unidos. Muitas vezes eles têm ascendência alemã ou inglesa também, né? Mas eles vão celebrar ali o quê? A identidade irlandesa. Identidade irlandesa com unhas e dentes. Ah, não, mas aí você vai chegar pro cara e vai falar assim, você se considera irlandês, mas daí lá na sua família tem inglês, tem alemão e tal. Ah, você não é irlandês, né? Você é europeu. O cara vai te dar uma befa na cabeça, né? Na bochecha. Um soco na cara. Ele vai falar, eu sou irlandês, quero ver você falar o contrário disso. Porque dentro da família dele, todo mundo foi criado como irlandês. E quem é você para falar que o cara não é irlandês? Então, não dá. Não tem como. A identidade, ela se baseia, de fato, olha, vamos prestar atenção, identidade se baseia em afeto, convivência, tradição oral, né? O que você ouviu dos seus avós, da cultura viva, né? Então, é muito diferente. Se na mesa, como acontece e aconteceu com vários de nós aqui, se na mesa um brasileiro ouve, por exemplo, o Vêneto sendo falado. Aconteceu muito no meu caso. Então, por parte ali dos meus pais, dos meus avós, meus tios,
quando se reuniam, eles falavam bastante vêneto, né? E os meus pais dentro de casa também falavam vêneto entre si. Não só, né? Falavam português também, mas falavam vêneto entre si. Tá? Se a comida que unia ali a família, muitas vezes era o que? Era a polenta, né? As músicas eram bastante ali voltadas para a imigração. Nossa, é natural que a psique e o coração ali dessa pessoa vá se moldando para quem? Né? No meu caso, para os vênetos, né? Itália, independentemente de haver um tataravô espanhol na árvore genealógica, que não é o meu caso, mas é o caso de muitos de vocês aí. Então, eu só estou tentando dar alguns exemplos práticos, que a gente, de fato, é aquilo com o que nos identificamos. Não é que você vai fazer um teste de DNA hoje, vai ter lá, sei lá, quantos por cento de russo, e nunca vi um russo na vida. Como é que eu vou me identificar com aquilo ali, né? Nunca ninguém na minha família, aquilo ali já foi apagado, né? Então, já tem outra coisa. Então, eu me identifico com aquilo que de fato eu vivo. O Vêneto em si, né, o que hoje a gente chama de região do Vêneto é um exemplo perfeito disso, né? A gente vai lá, o povo vêneto historicamente não se via, e muitos ainda hoje eles não se veem apenas sob a ótica do Estado-nação moderno italiano, que é uma invenção recente também, né, de 1861. E o Vêneto foi anexado à Itália só em 1866, a anexação lá forçada, né? Então a imigração vêneta para o Brasil, ela trouxe uma identidade, sim, específica, ligada à terra. Ó, identidade. Eu não estou falando etnia, estou falando identidade. Trouxe uma identidade muito específica ligada à terra, à religiosidade, principalmente, né? Ao trabalho, à resiliência. Então, tudo isso aqui são fatores históricos, culturais, que pertencem ao nosso povo, e se nós nos encaixamos nisso, é natural que a gente vá se ver como isso também, né? Então, quando o imigrante ali, ele vai dizer, digamos, amplamente, né? Ele pode dizer, eu sou italiano, ou, né, no nosso caso, eu sou vêneto. Ele está evocando esse ecossistema cultural que moldou a família dele e muitas vezes moldou a família do vizinho, do outro vizinho, dos tios, do primo, do avô e tal, entendeu? É isso. Então, foge muito desse conceito aqui, assim, meio estranho, né? De nacionalidade, mas nacionalidade é outra coisa, não é isso que a gente está falando. Então, só para a gente elevar um pouco mais, né, o nível da discussão para entender porque a identidade, por exemplo, vêneta, ou enfim, a identidade ali italiana em geral, ela acaba sendo forte agregadora. A gente precisa, no caso dos vênetos, olhar lá para a República de Veneza, Sereníssima, que durou 11 séculos. Por exemplo, a República de Veneza nunca foi pautada ali, talvez nem mesmo a Itália inteira, nunca foi pautada por esse contexto étnico que muito abrange as mentalidades depois dos últimos eventos que a gente teve no século XX, né? Sempre foi mais valores e pertencimento daquele povo ali. Então, sob o domínio da Sereníssima, a gente vai já conseguir viver que conviviam pacificamente, na maioria dos casos, né? Gregos, dálmatas, eslavos, estrianos, albaneses e até mesmo os judeus, né? Por que eu digo até mesmo os judeus? Porque a gente sabe que teve todo um complexo ali, né? Os judeus acabaram sendo expulsos, principalmente da Península Ibérica, muitos deles foram lá principalmente para Veneza, porque era um local que atraía muitas pessoas, não só judeus, mas porque possibilitava um intercâmbio com muitas outras pessoas e principalmente intercâmbio comercial, né? Então, muitas pessoas vinham de fora porque para ganhar vida, basicamente, tá? Isso acontece hoje em dia em muitos outros lugares, não é novidade. E claro que se teve ali um pouco de contraste, de rixa, né, enfim, com a comunidade judaica, mas mesmo assim, ainda, na medida do possível, todas essas pessoas acabavam convivendo, né, entre si. E basicamente no interior, né, quando a gente vai para o interior, daí já é um pouco diferente, né? Os judeus tiveram a tendência de serem assimilados, né, ao invés de ficarem em bairros separados, como aconteceu em Veneza e tal. Então, a República de Veneza, ela em si, por mais, né, que tenha ocorrido, enfim, confusões, ou que essas pessoas, às vezes, uma vez ou outra, entrassem em certos choques,
ela não tentava apagar a cultura daquele povo, do tipo, não, tá aqui, hoje você vai ser isso, e acabou, esquece, que é muito do que a gente tenta fazer nos dias de hoje, né? Então, não, você nasceu aqui, vai ter que ser isso, cala a boca e não fala mais nada, não pode ser outra coisa. Não, 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 não. Não é o que o Manuel tá falando, tá, pessoal? Não vamos xingar a pessoa porque não é isso que ele tá falando. Mas é uma ideia, às vezes, que ela impulsiona isso. Não é ele não falou isso, mas outras pessoas eu vejo que às vezes começam por esse pensamento e elas vão ao extremo, que não é o caso do Manuel, mas muitas pessoas vão ao extremo e aí tende a ser essa coisa assim, nacionalizante, né? Então, não, nasceu no Brasil tem que ser brasileiro, cala a boca, tem que ser brasileiro, não fala em outra coisa, é isso aí. Então precisa ter cuidado para não extremar, né? Então, pelo contrário, ali a gente vai ver que a Sereníssima, a República de Veneza, prosperava efetivamente respeitando essas particularidades locais, né? Desde que, óbvio, né, houvesse lealdade às leis e ao comércio da República também. Então, assim como a República de Veneza, que tinha esse caldeirão ali de pessoas diferentes, e que, óbvio, se orgulhavam de fazer parte daquele universo, porque afinal era um universo enriquecedor e que proporcionava muitas benesses, né? Tantas vezes a esses povos aí, o descendente aqui no Brasil, ele também muitas vezes carrega essa herança de pluralidade, né? Ele pode ter sangue polonês ou português, como a gente falou agora, mas a escola cultural a qual ele pertence, onde ele foi formado, e essa escola cultural não é na escola do governo, né? É no seio da família que ele acolheu, né? É a estrutura da narrativa familiar dele, que no nosso caso, muitos de nós, pode ser vêneto, pode ser calabrês, siciliano, então a pessoa vai achar, vai acreditar, vai se ver como aquilo, né? Muito mais como aquilo do que qualquer outra coisa. E sendo assim, né, a gente precisa só desmistificar essa última parte aqui, que não é essencialmente um conflito, não há um conflito entre ser brasileiro e ter origem de outra coisa, né? Assim como não há conflito entre ser americano e ter origem irlandesa, ter origem alemã, etc. Não tem, né? Então a gente precisa só corrigir esse falso dilema de que expressar orgulho pela ascendência diminui o Brasil, diminui o vizinho, né? Diminui a outra pessoa. Porque, óbvio, você sabe que o Brasil é formado por diásporas, ou seja, pessoas que tiveram que sair dos seus lugares por um motivo ou outro, ou saíram porque quiseram também. Então, ser brasileiro é ser a soma dessas identidades preservadas em geral, tá? O multiculturalismo ali, ele vai acabar, obviamente, fazendo com que as pessoas enxerguem, claro que tenha esse lado da nacionalidade, mas ao mesmo tempo existam suas particularidades, né? Suas origens, e as pessoas vão estar sempre enraizadas nessas origens aí. Muito bem? Então, eu acho que sempre é um assunto interessante da gente trazer e discutir, justamente para tirar um pouco, né, dessa coisa que, né, não fecha. Basicamente, a gente precisa tentar eliminar essa ideia, né, essa falsa ideia que origem e nacionalidade são a mesma coisa, né? Origem e nacionalidade não são a mesma coisa. A sua origem é uma, a nacionalidade é outra. Então, você, por estar vivendo em um país ou por ter nascido em um país, você não precisa ser obrigado a acreditar que é da origem daquele país. É uma pessoa que vai lá, a mãe saíram, vamos citar, vamos dar um exemplo, saíram da França os pais, a mãe está grávida, se mudaram, foram lá para a Irlanda, né? O bebê nasce na Irlanda. Ele vai, né, provavelmente, pelo andar da carruagem ali, ele vai ter nacionalidade irlandesa. Se eles permanecerem tudo certinho e tal, nacionalidade irlandesa,
mas ele nunca vai se considerar irlandês, tá? Ele sabe que ele é irlandês por papel, por nacionalidade. Origem, a família, ele sabe que é francesa. A mãe, o pai falam francês. No dia a dia mesmo que falem, enfim, inglês ali, né, por causa do local, eles vão preservar ali dentro de casa, falando muitas vezes coisas francesas, ensinando coisa francesa, ou com a gastronomia francesa. Ele sabe que ele é francês. Então, não dá para... Uma coisa não vai anular a outra jamais. Então, nacionalidade e origem são distintas. Muito bem? Vamos ver aqui. O pessoal estava comentando também, agora eu vou aproveitar e ler um pouco dos comentários. Sani, mestre Ernesto, tudo bem, Ernesto? Tudo Sani? Eu sou descendente de índios, africanos, italianos, portugueses, mas tenho os 2 sobrenomes italianos. Então, basicamente isso. E muitas vezes, por exemplo, pode ser que o nosso amigo aqui, ele se veja como italiano, enfim, como vêneto, eu não sei qual que é o local dele ali, quais são as origens, né, que vieram da Itália dele. Pode ser que ele acabe nem vendo muito essa parte aqui dos indígenas, africanos, portugueses, né, supondo, né, e se identifique mais com o outro lado. A minha origem é vêneta, tenho a cidadania italiana porque, infelizmente, não existe cidadania vêneta. Meu avô paterno, Bel, é de Marostica e o meu avô materno, Milà, é de Bolzano Vicentino. Olha ali, tá? Então, muito parecido também com o meu caso. Meu caso, como aqui no Sul ficou, né, essa coisa um pouco mais excluída, hoje em dia que tende a modificar um pouco, mas o isolamento causou isso, né? Muitas vezes famílias se casavam ali com outras famílias da mesma migração, né? Não do mesmo cepo, mas da mesma migração, que é o caso dos meus pais também. Então, ambos, as 2 famílias vieram lá da região de Vicenza. Todos os italianos da minha família vieram do Sul. Interessante. Minha linha ascendente paterna são vênetos e espanhóis, minha linha materna são lombardos e portugueses, mas na minha casa a cultura italiana sempre foi mais forte. É por isso que o Ernesto, ele tem, não que seja uma prerrogativa, né, mas o Ernesto, ele tem um sobrenome ali, vêneto, e ao mesmo tempo ele teve essa influência, né, cultural vêneta dentro do lar dele. Isso faz com que ele não se veja muito para o lado dos espanhóis e nem dos portugueses. Ele se veja mais para o lado dos vênetos e, claro, com a pitada ali dos lombardos, porque, enfim, tá todo mundo mais ou menos em casa, um do lado do outro, né? A minha avó materna é do Trentino. A minha avó paterna é vêneta. Olha ali, ó. Certo? Isso mesmo. Então, o que acontece? Muito comum também, aquilo que eu falei, o que aconteceu comigo, enfim, com muitas das pessoas daqui, como tem os 2 lados, sabem, se identificam muito com a origem que vem lá da Itália, mas obviamente entendem que tem a nacionalidade brasileira, né? Pablo, excelente explanação do tema, parabéns, Fernando, sempre corajoso e edificante. Muito obrigado. É necessário que a gente fale um pouco sobre isso, porque senão as pessoas acabam se perdendo, e o pior problema é que nessa perdição, digamos assim, existem pessoas que vão a um extremismo que não faz bem, né? Um extremismo que muitas vezes tende a chutar os outros, a criticar os outros, então, que beira a uma coisa assim que não faz sentido. Boa tarde, concordo com o seu ponto de vista, muito obrigado. Nacionalidade é algo totalmente artificial e sem sentido. Exato, né? Quando não respaldada por linhagem. Ser chinês é ser da etnia Han, mas ser brasileiro, americano, não significa absolutamente nada. Significa que a pessoa nasceu ali num ponto geográfico do mundo. Só isso. Assim como, por exemplo, quando a gente fala sobre Itália, ou não só a Itália, né? Alguns outros países também, significa que ela nasceu em um ponto do mundo, um ponto geográfico, mas não que a sua etnia, a sua identidade, ela possa estar atrelado àquilo ali. Por mais que a gente já tenha visto, né, etnia também muitas vezes vai mudar de identidade. Na minha família, meu pai é de origem italiana, minha mãe não.
mas dentro de casa sempre foi cultivada a cultura italiana de forma natural, e dentro da área italiana tinha uma diferença do norte e sul. Né? Basicamente, são pessoas aqui falando a respeito dos exemplos que eu dei, mas assumindo que foram exemplos vividos dentro de casa. Atualmente me considero um vento, nasci no exterior em busca das suas raízes. Bom, não é que se considera, na verdade é, né? Nós todos somos, e não importa se o Menon aqui, ele tem lá um pedaço de espanhol, ele tem um pedaço de português, porque quando a gente vai falar particularmente sobre Sereníssima República de Veneza, eu já citei para vocês, né? Vocês tinham comunidades sob domínio vêneto e comunidades também que se viam como vênetos, que nasceram, né, sob Estado vêneto, que não eram originalmente vênetas. Hoje a gente encontra muito isso, por exemplo, na Ístria, né, a costa lá do Adriático, e que tem pessoas lá na Croácia, tem pessoas na Eslovênia, que eles têm outros sobrenomes, têm sobrenomes dos Balcãs, né? E aí Krovic, não sei o que e tal. Eu já falei com eles, né, com muitas dessas pessoas, eles militam em causa do Vêneto, eles se consideram vênetos istrovênetos, né, ou seja, vênetos da Ístria, assim como nós somos vênetos brasileiros. Então, não tem muito, assim, o que a gente ficar problematizando essas coisas, né? Boa tarde, cheguei agora. Tudo bem, Lupa? Pode assistir depois tudo de novo, já estou finalizando aqui. Eu sou neto de português e neto de italiano. O Lupa diz, né? Meu avô veio da região do Vêneto, Castelnuovo del Garda. Exato, provavelmente o Lupa também seja uma das pessoas, não sei, né? Depois você pode me corrigir aqui. Talvez seja uma das pessoas que se enxerga bastante ali nessa figura, nessa identidade histórica e cultural vêneta. Talvez mais vêneta do que portuguesa. Isso o próprio Lupa pode dizer, né? Meu bisavô fala um dialeto de uma cidade pequena da Calábria. Olha só que interessante. Então, imagina, isso passa de um jeito, assim, muito forte, né, para as pessoas, não tem como não passar. Você vê toda essa riqueza aqui, então a pessoa ela vai se considerar efetivamente, né, aquele povo, parte daquele povo. O que você acha dos vênetos italianos que, por conta das pressões estatais e ambientais, acabaram perdendo quase toda a cultura de origem, que cresceram em outra cultura? Podem recuperar a origem? Claro que podem e devem, né? Isso sempre, além de ser uma obrigação, é algo virtuoso dessas pessoas. Elas precisam refazer isso, porque o único caminho para a gente enxergar quem nós somos de verdade é se não temos como avançar no caminho, que é o nosso caso, que fomos, pelo menos, né, de todas as mazelas que se houve, pelo menos a gente foi agraciado em ter o isolamento, né? Que no tempo foi ruim, né? Para quem viveu naquele tempo ali, tinha isolamento, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas para quem descendeu deles ali, acabou sendo benéfico muitas vezes, né? Por mais que nem todo mundo seja, né, bons exemplos disso, no sul do Brasil, porque grande parte das pessoas não vão em busca, mas se elas quisessem ir em busca, pelo menos elas já estão ali na metade do caminho. Muitas outras pessoas, como citadas aqui pelo Tiago, perderam tudo, né? A base da força, né? Muitas vezes, né? Então, pessoas que, geralmente, muitos que estão no Sudeste, né? Não digo que outras pessoas que estejam em outros locais, não, né? Mas essas pessoas, elas também precisam, né? Buscar desde o início para fazer a sua caminhada, porque é aí que elas descobrem o que elas realmente são e também onde elas conseguem chegar depois e fazer parte dessa comunidade, né? Digamos, engrossar o caldo. Porque se a gente começar a ficar falando que não, só é isso, quem é aquilo, que é isso, no final das contas, todos nós vamos deixar de existir, tá? Inclusive eu. Isso aqui não é... a gente não pode ser tão estúpido a esse modo. Eu acho que o Thiago, se isso aconteceu com a família dele, com ele mesmo, ele tem uma grata jornada, né, em fazer esse caminho aí, porque ele vai descobrir muita coisa a respeito dele mesmo que ele nunca conseguiria descobrir se ele não fizesse essa jornada aqui. Laís, tudo bem, Laís? Muito obrigado, Laís sempre presente, minha aluna lá do
do curso de Vêneto, intensivo, né, de Vêneto e italiano. Então, muito obrigado por vocês se fazerem presentes. Seu exemplo do irlandês está equivocado. A maioria dos países europeus não adora o ius soli. Não adora, não tem o ius solis. Sim, é por isso que eu fui com calma nisso, é porque eu sei, né? A maior parte dos países da América do Norte, do hemisfério norte, eles não são ius solis, eles são ius sanguinis. Mas vamos supor, né? Vamos supor que, com o tempo, de alguma forma ou outra, essa pessoa aí conseguiu. De alguma forma ou outra, a pessoa conseguiu a cidadania irlandesa. Só vamos supor. Porque daí isso aí vai facilitar, muitas vezes, lá ele de tal coisa e tal, apesar, né, às vezes não ter tanto problema ali, mas vamos supor, tá? Então, se ele conseguiu, ele sempre vai acabar se vendo como francês. Falando de Istria, ela historicamente foi a Sereníssima República de Veneza. Poderia fazer um vídeo sobre isso? Sim, claro, com certeza. Eu tenho algumas coisas falando a respeito sobre os istrianos, né, de alguma forma ou outra, mas eu acho que seria bacana a gente falar sobre especificamente eles. Então, muitos soldados, um dos principais linhas, né, de soldados vinham desses locais, eram chamados os Schiavon, né, Schiavoni, que é sobrenome também vêneto, e eram os mais, digamos, agressivos, aqueles que a República de Veneza chamava para combater mesmo quando o negócio estava feio, né? Então é muito legal. E todos esses tiveram uma contribuição relevante para a história dos vênetos. Muito bem, pessoal? Então, já convido aí para quem tiver interesse, olha, temos inscrição ali para o curso intensivo de língua vêneta e italiano. Essa nova turma é a última do ano, abre lá em agosto, mas as inscrições já estão abertas, então aproveita, corre lá, faça sua inscrição. Você pode entrar no grupo de WhatsApp que está disponibilizado, o link aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também nos primeiros comentários fixados e você manifesta o seu interesse. Depois a gente conversa mais sobre isso. Muito bem? Os patrocinadores aqui do canal, vocês sabem, nós temos a Nexo Geno, inclusive se você quiser saber mais sobre genética, pode dar uma olhada lá no site deles. Se você já tem o seu resultado de exame lá de DNA, você vai ter ali uma riqueza, tá? Riqueza para descobrir coisas particulares a respeito dos seus antepassados. E há uma cidadania para quem quer saber mais sobre cidadania italiana, limitação, enfim, o que está acontecendo, como tem que ser, o que não tem. Outras coisas também, né? Outras cidadanias, Espanha, Portugal, Luxemburgo. Muito bem. Então, agradeço a todos vocês e, assim sendo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.